Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Mundo FG. Hoje vamos falar de uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás que monitora o índice de Covid-19 a partir do esgoto da capital. Também conversamos com o coordenador da Liga de Hipertensão Arterial da UFG sobre uma pesquisa global sobre Covid-19 que colocou Goiás em destaque. Você vai conhecer também duas pesquisas, uma sobre a viola caipira e outra sobre um mosquito da época dos dinossauros. Interessante, não é? Então, continue comigo porque o Mundo FG começa agora. Foram detectados os primeiros casos da variante Delta em Aparecida de Goiânia. 3 pessoas de uma família foram infectadas pela nova cepa da Covid-19. Um idoso está internado na UTI em estado grave, mesmo após tomar 2 doses da vacina. Com isso, já foram contabilizados 8 casos da variante Delta em todo o estado de Goiás. E o estado de Goiás foi destaque em uma pesquisa global sobre a pandemia de Covid-19, que foi publicada na revista The Lancet, uma das mais renomadas revistas científicas do mundo. O estudo que foi publicado na revista The Lancet foi um estudo chamado DARE, que é um acrônimo que diz respeito ao uso de uma medicação, que é a dapaglifosina, é uma medicação originalmente desenvolvida para tratamento de diabetes, é um inibidor de SGLT2, e foi testado o uso dessa medicação em pacientes com a Covid-19 internados. Por que do uso desse medicamento? Porque as medicações dessa classe, além de atuarem reduzindo o nível de glicose no sangue, elas têm uma capacidade de proteger o funcionamento dos nossos rins e têm uma capacidade de diminuir a atividade inflamatória no nosso organismo. E esses mecanismos de aumento da inflamação e dano renal são mecanismos que, sabe-se, estão relacionados à piora nos pacientes com a Covid-19. O estudo envolveu 72 pacientes internados no Hospital de Campanha de Goiânia para tratamento da Covid-19. Os pacientes apresentavam quadros de infecção moderado a grave, com necessidade de oxigenação, mas não estavam entubados. Já haviam outros estudos menores, mas esse foi um estudo grande, foi um estudo multicêntrico, internacional, vários países participaram, sob a coordenação de uma instituição universitária nos Estados Unidos e no Brasil com a coordenação do grupo do Hospital Albert Einstein, na pessoa do Otávio Berwanger, que foi o coordenador nacional desse estudo. E nós, Liga de Hipertensão, junto com o HCamp. O professor lembra também que o êxito foi alcançado por causa da participação de gestores do governo estadual, da reitoria e comissões da UFG, e também dos profissionais da linha de frente. Estes últimos, além de se dedicarem a prestar todos os procedimentos necessários para o tratamento e melhoria dos pacientes internados, também colaboraram com a coleta de dados para a pesquisa. Todos os pacientes que estavam internados com a Covid-19 receberam todo o tratamento que é entendido como devido pela equipe do HCamp, ou seja, já é rotina de tratamento dos pacientes com a Covid-19, então todos eles receberam o tratamento e o que se fazia aqui era adicionar em um grupo a medicação e em um outro grupo placebo. Nós só vamos saber quem estava usando o princípio ativo ou placebo no final do estudo, quando os dados são avaliados. O estudo mostrou que a dapaglifosina é um medicamento seguro e pode ser utilizado em pacientes durante a internação sem risco de complicações. No entanto, novas etapas do trabalho serão desenvolvidas. Então, existem outros estudos sendo conduzidos com uma amostra ainda maior para afirmar se realmente essa intervenção foi definitivamente benéfica e deve ser adotada, ou se não, se na verdade não houve esse benefício. Mas
há uma tendência, como eu já disse, de benefício nos indivíduos que foram tratados com esse fármaco. Pesquisadores da UFG analisam amostras do esgoto da capital para monitorar a Covid-19. O trabalho começou no mês de maio, em parceria com a Saneago. A gente faz uma vez por semana, né? Porque a gente faz o acompanhamento das semanas epidemiológicas. E aí, uma vez por semana, o pessoal da Saneago faz a coleta para a gente, uma coleta que é composta, né, que vai coletando durante 12 horas, eles vão coletando o esgoto para a gente. Aí depois a gente pega esse esgoto, traz para o nosso laboratório, né, no Instituto de Química da UFG, e a gente faz um processo de extração, né, para a gente extrair o vírus presente nesse esgoto. Na verdade, são os fragmentos de RNA do vírus que estão no esgoto, e depois a gente faz a detecção desses fragmentos de RNA através do PCR. A professora conta que essa análise tem acompanhado também os índices de notificações de casos semanais, feitas a partir de testes para a Covid-19. Com o monitoramento do esgoto, é possível identificar as variações de notificações com antecedência. Os dados são divulgados em boletins semanais. O monitoramento é uma ferramenta de vigilância epidemiológica muito poderosa, né? Iniciou-se mais ou menos na década de 40 nos Estados Unidos com o surto da poliomielite, essa ideia de fazer o rastreamento de algum patógeno pelo esgoto, né? E desde então diversos países têm usado esse tipo de ferramenta para vigilância epidemiológica. Os dados do esgoto refletem mais a realidade do que os dados clínicos. Porque os dados clínicos, né, depende de quê? De ser notificado, depende da pessoa fazer o teste. Então, por exemplo, portadores assintomáticos, não tem sintoma, provavelmente não faz teste. Então, esse portador assintomático não entra nos dados clínicos, né? Mas ele excreta o vírus, por mais que ele seja assintomático, então ele excreta o vírus, né, nos seus fluidos biológicos, que vai parar no esgoto. Os dados da carga viral no esgoto, ele meio que é antes do que os dados clínicos. Então, você consegue prever algum sistema de alerta, né? Por exemplo, está subindo muito, então já tem que preparar, por exemplo, infraestrutura de saúde para receber pacientes, porque vai aumentar a procura em hospitais. A carga viral encontrada neste monitoramento ainda continua alta, o que mantém o alerta para cuidados com a higiene e medidas de distanciamento para evitar a infecção com o coronavírus. Não teve uma grande variação de maio até agora, o início de agosto. Desde então, a carga viral no esgoto, ela permanece alta. Nas 3 primeiras semanas de julho, vinha demonstrando uma tendência de queda, né, na carga viral, mas que não se confirmou nas 2 últimas semanas, a última semana de julho e a primeira semana de agosto. Nesta semana, o projeto de extensão Aspas da FIC vai lançar a websérie documental Vozes de Gaia, que divulga práticas e experiências agroecológicas e agroflorestais a partir das vozes de diversas mulheres. O lançamento será às 7 horas da noite no canal FIC no YouTube. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Mundo UFG. Uma estudante de engenharia ambiental da UFG desenvolveu um sistema de captação da água da chuva usando uma mini cisterna que pode auxiliar a economizar água. O projeto da Gabriela Ribeiro de Souza tem a finalidade de reaproveitar a água captada para fins não potáveis, como limpeza da casa e irrigação das plantas, além de ajudar também a reduzir o consumo e o valor da conta de água. A montagem de toda a cisterna pode ser feita com cerca de R$ 200 e a economia é de, em média, 30%.
Foram abertas as inscrições da 8ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. Podem participar estudantes de graduação e pós-graduação de todo o país e do exterior que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site sei.ufg.br, sei.ufg.br. Uma pesquisa iniciada há cerca de 15 anos buscou descrever e reconstruir a evolução de um grupo de mosquitos da era dos dinossauros. Trata-se do mosquito de fungos, que se alimenta desse tipo de organismo encontrado na natureza. Os mosquitos de fungos, acho importante antes esclarecer, né, são grupos de insetos bem pequenininhos, parentes dos mosquitos hematófagos, mas que não se alimentam de sangue. Então, todo o ciclo de vida ele está associado aos fungos, sejam fungos em formato corpo de frutificação, que são os populares cogumelos, orelhas de pau, ou os fungos hifas associadas à madeira em decomposição. O trabalho, que se iniciou ainda na graduação, transformou a pesquisadora em uma referência no assunto pelo ineditismo da pesquisa com esse grupo de insetos aqui no Brasil e pelo vasto conhecimento adquirido ao longo desses anos. A pesquisa, inicialmente, ela se originou com o estudo do material do Biota FAPESP, que era um projeto de levantamento de fauna da Mata Atlântica do estado de São Paulo. Né? Então, a Agência de Financiamento do Estado de São Paulo financiou, ao longo de alguns anos, levantamento de toda a biodiversidade dos remanescentes da Floresta Atlântica. Depois disso, a gente começou a fazer expedições de coletas em áreas não amostradas do Brasil e da América do Sul. Né? Então, coletamos ali na Argentina, coletamos o Dalcorpo do Chile, eu coletei na Colômbia, a gente trabalhamos com material de um projeto da Colômbia também. E aí, quando a gente percebeu que a gente decidiu fazer o trabalho de entendimento das relações evolutivas dentro desse grupo, então, como grupo supostamente de origem gondivânica, conforme os dados de distribuição mostravam, né, já que a maioria das espécies estavam na Austrália, no continente africano e na América do Sul, foi que a gente resolveu, então, expandir o trabalho para todos os terrenos gondivânicos. E foi aí, então, que eu fui trabalhar nas coleções australianas, trabalhei nas coleções africanas, e trabalhei com material de todas as coleções do Brasil. E a trajetória da pesquisadora continuou. Além do conhecimento, Sara conseguiu trazer de volta para o Brasil exemplares biológicos que estavam em museus de ciências naturais de outros países. Mas ainda faltava acesso a uma parte do material, porque, historicamente, as espécies brasileiras não estão nas coleções brasileiras, elas estavam na Europa ou nos Estados Unidos. Foi aí, então, que uma parte do trabalho foi desenvolvida no Canadá e nos Estados Unidos. O Canadá tem um histórico de coletar em áreas de países subdesenvolvidos, então eles têm uma coleção muito grande, por exemplo, de Madagascar, tem da América do Sul, e aí tem uma coleção do Brasil bastante substancial, então eu trabalhei lá um tempo. E do pós-doutorado foi que eu fiz as coleções europeias. Aí foi Paris, Alemanha e Londres, principalmente, que tem a maior que aloja e cura a maior coleção. Então, depois de conseguir reunir todo esse material, de repatriar para o Brasil, material que é daqui, mas que tinha sido mandado para lá, foi aí que a gente conseguiu reunir a amostragem de todos os grupos de mosquitos de fungos da família que eu estava estudando, para fazer, então, esse trabalho, que é uma hipótese evolutiva, biogeográfica, e também que possibilita a reconstrução de ambientes de 140 milhões de anos atrás, que é o período Jurássico. Apesar de ser uma espécie que já existia há milhões de anos, o mosquito de fungos ainda está presente em nosso ecossistema. A reconstrução da evolução deste inseto permite elaborar hipóteses de como eram os habitats em eras anteriores. É um grupo que, na Europa e nos Estados Unidos, ele tem um papel de indicador de qualidade ambiental. Então, há uma associação entre o tipo de fungo presente no ambiente, ou o tipo de mosquito de fungo presente no ambiente, e a qualidade desse ambiente em termos de decaimento vegetal, de árvores morrendo e retornando para o ciclo natural do ambiente, que é o processo de decomposição, no qual as larvas dos mosquitos de fungo atuam principalmente.
Só que não há esse tipo de informação para a região neotropical. A região neotropical é uma região biogeográfica que inclui o Brasil. E entre os dias 23 e 27 de agosto ocorre o 4º EGOEP, Encontro Goiano de Engenharia de Produção. O evento será realizado na Faculdade de Ciências e Tecnologia, no campus de Aparecida de Goiânia. EGOEP, né, que é o Encontro Goiano de Estudos de Engenharia de Produção, ele foi idealizado para ser um instrumento de interatividade entre profissionais, docentes e discentes da engenharia de produção, bem como de outras áreas afins à engenharia de produção. Bom, existem diversos temas, né, que a engenharia de produção trabalha. Então, nós temos educação em engenharia de produção, engenharia da qualidade, engenharia de sustentabilidade, engenharia de operações e processos da produção, engenharia de produto, engenharia de trabalho, engenharia econômica, engenharia organizacional, logística e pesquisa operacional. Então, durante o nosso evento, teremos trabalhos acadêmicos em todas essas temáticas. Em especial, teremos instituições militares discutindo sobre inovação, empresas privadas discutindo sobre práticas de gestão face ao contexto pandêmico que estamos vivendo, empresas privadas e públicas abordando a temática de sustentabilidade e também associações discutindo sobre parcerias com as universidades. O 4º EGOEP será totalmente remoto e é aberto para toda a sociedade. Para participar é necessário fazer a inscrição. As inscrições para submissão de trabalhos já foram encerradas, no entanto, inscrições para participar no evento vão até o dia 22 de agosto. Então, como o evento é uma forma de extensão, né, ele promove, então, a integração entre a comunidade, entre membros de instituições acadêmicas, bem como instituições não acadêmicas, e os estudantes da FCT e da UFG. Então, dessa forma, o evento contribui para o entendimento e a fundamentação dos aprendizados por parte dos nossos alunos, enquanto a universidade também, de forma aí conjunta, cumpre o seu papel social e devolve para a sociedade o conhecimento de maneira aplicada. A ProPartners, empresa júnior dos alunos de Engenharia de Produção da UFG, já existe há 3 anos e elaborou mais de 25 projetos para o setor público e privado. Eles destacaram o quanto esse evento contribui para a formação intelectual e capacitação profissional dos envolvidos. Eu gostaria, né, de deixar a reflexão dos nossos alunos da ProPartners, que é a empresa júnior do curso de Engenharia de Produção, sobre, né, a contribuição desse evento para a FCT. Então, abre aspas, o Encontro Goiano de Estudos de Engenharia de Produção é um evento que possibilita a união dos estudantes dentro da FCT, UFG, tanto na organização quanto na participação de toda a sua programação. Permite também a exibição de todo o acervo acadêmico produzido na UFG para os próprios discentes e para a comunidade, o que impulsiona a produção de artigos científicos que solucionam os problemas da população goiana e dos demais estados. Além disso, os encontros proporcionados pelo EGOEP aproximam as teorias tratadas durante o curso de Engenharia de Produção e suas práticas de forma visual, possibilitando contato entre profissionais experientes e estudantes. Então, portanto, o evento torna-se uma vitrine que exibe o trabalho realizado dentro da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás. Fecha aspas. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com mais Mundo UFG para você. A Faculdade de Educação Física e Dança, em parceria com o Campus Séries do Instituto Federal Goiano, vai lançar o projeto de extensão Cultura Corporal em 1 Minuto. Será um espaço virtual para estimular estudantes do ensino médio a exercitarem a reflexão crítica através de pequenos textos sobre esportes. Eles são levados a refletir sobre as notícias sobre o esporte. E nós temos muita notícia sobre esporte nesse momento. Tivemos a Copa América recentemente, estamos vivendo as Olimpíadas em Tóquio, temos Copa do Mundo em 2022. Então, a partir das notícias que estão sendo veiculadas sobre as modalidades esportivas nesses eventos, os estudantes são levados a refletir sobre o conteúdo dessas notícias, interpretá-las e produzir pequenos textos para que esses textos eles vão sendo publicados na rede social Instagram, para que
a própria comunidade de estudantes e outros estudantes de outras instituições, da sociedade, das pessoas que acessam a rede social e Instagram de uma maneira geral, possam acessar essas análises, esses pequenos textos interpretativos sobre as notícias. Inicialmente, apenas os estudantes de ensino médio do IFG Campus Ceres participam do projeto, mas a expectativa é ampliar a participação para outros estudantes, como do CEPAI e da própria Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Dessa forma, todos eles estarão envolvidos na cultura corporal. Marcelo, a cultura corporal é o objeto de ensino da educação física. Ela representa todo o acervo de formas e de manifestações da atividade humana que são expressas prioritariamente pela corporalidade, né, pelos movimentos que estão presentes nos jogos, nas danças, na ginástica, no esporte, nas lutas, nas práticas de aventura e diversas outras manifestações que são esparramadas pelo mundo afora, né? Algumas que nós nem conhecemos, que são de outras culturas. Então, a cultura corporal é um conjunto de conhecimentos que expressam, né, que são expressados como objeto de estudo, de prática, de reflexão da educação física na escola. Dedilhar as cordas de uma viola pode fazer ecoar muito mais do que música. Um pesquisador da UFG buscou conhecimento histórico, científico e cultural nas melodias e canções da viola caipira. O objetivo principal foi conhecer mais sobre a música dos neovioleiros. Neovioleiro, esse é um termo, a primeira vez que eu li ele, se eu não me engano, foi do jornalista Tarek de Souza, e depois eu vi no livro da Rosa Nepomuceno, que ela chama de neocaipiras, né? Então, eu acabei fazendo um paralelo aí, utilizando o termo neovioleiros, porque encaixam nesse perfil de neocaipiras, mas que tem como ferramenta de trabalho a viola caipira, que nada mais é do que esses caipiras mais modernos, que tem a música de influências, uma música mais híbrida, né? De influências externas à cultura caipira, que seja a música erudita. A gente tem influência desse tipo de música com música popular, do rock, MPB, jazz, e dentre vários outros estilos, misturando o caipira e esses outros gêneros na viola caipira. Denis aponta as variações e influências que a música caipira teve no tempo e no território em que ela era tocada. Que a música caipira, a gente pode entender ela como a matriz de todas essas outras vertentes, né? No decorrer da pesquisa, eu descobri 4 ou 5 outras vertentes, que a gente tem o caipira, que desenrolou no sertanejo, ali final da década de 50, né? Depois a gente vem com os neocaipiras, que são esses híbridos, erudito, caipira. A gente tem outros sertanejos mais modernos, que é o sertanejo universitário. Tem o pós-caipira também, né? Que é o outro movimento que já do século XXI, violas, tocada com distorções, né? Que normalmente são utilizadas em guitarras elétricas, né? O curioso é que todas essas vertentes musicais da música macro caipira, elas têm um predomínio numa região específica, né? Que é na região centro-sudeste ou centro-sul do país. Fatores de ordem geopolítica e social, como o êxodo rural, também exercem influência sobre esse gênero, que sempre narrou o cotidiano do homem caipira. Na primeira metade do século passado, por exemplo, essa música falava muito da ligação do homem com a terra. A gente tem, na primeira metade ali, uma grande narrativa do cotidiano do homem do campo, né? Uma música com teor, uma temática mais campesina, né? Um conteúdo mais bucólico, narrando a lida do homem com o gado, na lavoura, essas coisas. E na segunda metade, quando inicia essa fase da sertanejo, já coincide também com o grande êxodo rural, né? Grande parte da população interiorana mudando para as grandes cidades, já começa a mudar um pouco a temática, né? O homem do campo começa a narrar ali a sua saudade
tem ali daquele espaço do campo, né? Em alguns casos, o homem perde a sua amada e começa a lamentar, né? Tem até casos de músicas que o homem, devido à sua mudança para a cidade, acabou perdendo tudo, a sua família, a sua esposa, e começa, então, essa temática um pouco mais lamuriosa na música sertaneja, especificamente, ali a partir da década de 70, 80, que tem um predomínio mais forte até a década de 90, até a chegada do sertanejo universitário, né, que é uma música que narra muito o desapego, né? O pesquisador conta que os primeiros registros datam de 1929. A partir daí foi possível conhecer o comportamento da sociedade, tanto através das letras, como também da sonoridade que às vezes recebia influência de países vizinhos. Então, a partir das primeiras gravações de 1929, que a gente começa a ter uma noção real de como funciona a música caipira. Mas ela sempre esteve em transformação. Mesmo ali na primeira fase, a gente tem influências de gêneros estrangeiros, né, tal como o bolero, a polca, a guarânia paraguaia ali, né, e isso tem muito a ver com a interação, né. Na segunda metade, a gente já tem influência ali das músicas de rock, né, principalmente a partir da década de 60, da Jovem Guarda, começa a introdução da guitarra elétrica ali. Então, veja bem, o caipira, ele não é o único personagem, é o único modelo cultural nesse espaço da região centro-sul, né? Essa cultura caipira, ela convive, né, justaposta a outras culturas. Entrando pelo Médio Tietê, a viola adentrou a região centro-sul do Brasil, junto com tropeiros, monceiros e bandeirantes. Mas esse instrumento já estava presente no Brasil desde a época dos jesuítas, que usavam a música no trabalho de catequização. Apesar de ser um gênero musical presente na região centro-oeste, os trabalhos acadêmicos sobre o assunto são poucos. O crescente número de violeiros e também de estudantes do gênero nas universidades despertou no pesquisador a curiosidade de saber mais. Olha aí, continuando neste assunto musical, estão abertas ainda as inscrições para o programa de extensão da EMAC, a Academia de Música. As matrículas podem ser realizadas até esta sexta-feira, dia 13, mas as aulas já tiveram início ontem. O projeto tem como objetivo ensinar música para a comunidade goiana, nacional e também estudantes de outros países. As inscrições têm taxa de R$ 45,10. Para mais informações e realização da matrícula, basta acessar o site emac.ufg.br. Ainda estão abertas também as inscrições para o curso de Microbiologia e Aplicações no Contexto Forense, que será realizado nesta quarta e quinta-feira. O evento conta com minicursos e palestras com profissionais das áreas de microbiologia e ciências forenses e será realizado de forma totalmente online. Olha só, as inscrições são gratuitas e haverá emissão de certificados. Para acessar o cronograma e também realizar a inscrição, basta acessar LACIE-UFG ou lapig.ufg, LACIE-UFG ou lapig.ufg, tudo no Instagram. Mundo UFG de hoje fica por aqui, lembrando que você pode participar das edições ao vivo toda segunda, quarta e sexta, a partir das 6 horas da noite. Terça e quinta a gente se vê um pouquinho mais tarde, às 6h30. Participe também das enquetes no Instagram da TV UFG e acesse o nosso site para conferir vários outros conteúdos. Tchau, tchau.